voltando com mais um vídeo aqui. Aqui nem eu, ó. Para quem ama a ter uma natureza dessa, ó. Para quem ama a ter uma boa amizade com cada um de vocês. Eu sou um cara sincero, né? Que nem eu falei, eu não guardo nada comigo. O que eu tenho que falar eu passo para cada um de vocês, né? Então, é desse jeito. Para que quem ama a ter um amigo igual a esse que vem vindo aí do ano, esse hoje é ele, aquele motorista. Além de levar um bom futuro que as criançadas para nossa escola, né? Ainda uma pessoa exemplar que pode dar exemplo para muitos e muitos, né? Beleza, tá bom, né? Agora um homem desse aí, pode dizer na escola que ele é um bom exemplo. Olha quem tá aqui, ó. Você viu? Tem alguém andando aqui, quem é que tá aqui, ó? Vou matar, é o lugarzinho dele. Daqui a pouco eu volto com parte final dele. Uma linha aqui que acho que posso. Tá no cotovelo aqui, ó. Viu?